Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos mais uma vez juntos com vocês para que a gente possa falar de temáticas tão importantes para todos. Todo mundo faz parte desse grande ambiente que vivemos e a cada dia trazendo mais informação para vocês e vocês também para a gente que estão participando. Olha, estou adorando. Vai dizendo aí de onde vocês estão, de onde vocês compartilham, onde trabalha. A gente quer saber tudo, que isso é muito importante. E não esqueça de ir nas nossas redes sociais. Afinal, estamos no Festival ODS 2024, com o apoio e patrocínio da SB Sustainable Business, que faz um trabalho sensacional, e da Aster Máquinas com a John Deere. Afinal, né, é ISD no agro, a gente tem que ter essa representação incrível aqui conosco. Hoje o nosso bate-papo traz dois especialistas assim de primeira linha para que a gente possa conversar no nosso painel digital. Vamos lá? Temática: conservação para resiliência ambiental. Já adorei isso. Eu vou apresentá-los e depois a gente fala um pouquinho mais do tema, tudo bem? Eu quero agradecer e dar boas-vindas para ela, que é gerente de operações financeiras e gestão de risco da BASF, Bianca Daminato Nono. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença conosco. Obrigada, Juliana, prazer estar aqui com vocês. Bianca, que ótimo falar contigo, né? Empresa BASF, super legal também. Depois quero saber um pouquinho mais desse seu trabalho juntamente da empresa. E você está falando da onde? Eu estou de São Paulo, em São Paulo. Pertinho aqui de mim, que estou de Santo André. O tempo tá ótimo hoje, né, Bianca? Graças a Deus. O solzinho veio, até que enfim. E a gente dando as boas-vindas também para ele, que é professor aposentado da Exalc e consultor atualmente, também trazendo uma empresa muito legal, que é a Atenas Consultoria Agrícola e Laboratório. Sei que tem vários projetos aí também. Jairo Antônio Maza, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer participar desse bate-papo. Prazer é nosso, viu, Maza? Você está da onde? Eu estou em Piracicaba, São Paulo. Coisa boa. Piracicaba sempre é muito bem-vindo. Já tive um painelista daí, um carinho enorme para vocês também. Muito bom tê-lo aqui. Como eu falei para vocês, a temática nós temos que é resiliência ambiental, né? Essa conservação. Explorar a importância da conservação dos recursos naturais para a sustentabilidade a longo prazo no agronegócio, discutindo práticas que podem sim aumentar a resiliência ambiental em face das mudanças climáticas. Não tem como a gente conversar sobre o tema do meio ambiente e não falar dessa questão, né, de mudanças climáticas, dentre todos os outros assuntos. No nosso painel digital aqui, a nossa dinâmica funciona da seguinte forma: eu dou a palavra para cada um, vou começar pela Bianca, tá, Bianca? Vocês exploram um pouco o tema e depois eu vou fazendo algumas anotações aqui, venho com algumas possíveis perguntas ou algum diálogo, triálogo, né, que estamos aqui entre nós mesmos, tá bom? Por favor, Bianca, pode começar, tá? Legal, então é um prazer, pessoal. Eu sou Bianca, sou agrônoma, formada na Exalc. Estou hoje como gerente de operações financeiras e risk management. E hoje aqui a nossa área em específico, ela cuida do financiamento para o agricultor. Então, todo tipo de financiamento que a gente pode proporcionar para o agricultor, a gente está incluso nesse centro. E na BASF, o agricultor está no centro de todas as nossas decisões. Então, quando a gente pensa em agricultura regenerativa e manejo de biodiversidade, a gente sabe que as soluções são poderosas para aumentar a resiliência no agronegócio frente às mudanças climáticas. E essas práticas, elas não só protegem e restauram o ecossistema, mas também elas tornam os sistemas agrícolas mais produtivos e capazes de resistir aí aos choques climáticos. Então, quando adotamos essas abordagens, os produtores não apenas melhoram a sustentabilidade das suas operações, mas também contribuem ativamente para a mitigação e adaptação das mudanças climáticas. E aqui trazendo um pouco do viés financeiro, né, do que é o nosso papel hoje como operações financeiras. Esse agricultor olhar também na sustentabilidade e o valor econômico a longo prazo. Então, ao invés de focar só no lucro imediato dessas ações, a agricultura regenerativa ela busca um equilíbrio entre produtividade e preservação ambiental, criando um agronegócio sustentável a longo prazo. E vai 100% em linha com o que prezamos dentro da BASF. Então, essa visão de continuidade, longevidade, como chegar na ponta do agricultor realmente todas essas práticas. E aí, muito do nosso papel é em linha com educação, conscientização ambiental para esses clientes, e como que isso, de alguma forma, vai chegar lá no impacto direto para o agricultor. E aí, os exemplos, né, do que a gente pode incentivar,
adotar como prática. Vai desde foco em sequestro de carbono, recuperação de ecossistemas, estabelecer metas de redução de escopo 1 e 2, metas de substituição de consumo de combustíveis fósseis por combustíveis de energia renovável. E acho que é um pouco disso, Giana. A BASF atuando muito como... o nosso papel é muito como catalisador dessas mudanças. Então, apoiando o agricultor nesse processo de transição, né, e de foco na agricultura regenerativa. É um pouquinho disso. Perfeito, Bianca, ótimo. Como eu falei, a gente tem uma quantidade de tempo para cada um. Masa, você fique à vontade, tá bom? Para que você também fale um pouco desse tema, e depois eu volto com vocês, tá bom? Agora a palavra é sua. Ok, então, dentro desse tema tão interessante, que a gente atua bastante ao longo do tempo aí, que é a conservação, né? Conservação do solo e da água e a resiliência ambiental, a nossa empresa, Atenas, ela atua 70% do tempo na área de cana-de-açúcar. Nós já passamos por muita alteração de modus operandi por conta da mudança da época da cana queimada para a cana-de-açúcar colhida sem espalha-fogo. E a cana-de-açúcar, ela é uma cultura de valor agregado menor, por exemplo, do que soja e milho, que tem, inclusive, áreas muito maiores. Tá? E ela acaba ocupando muitas áreas consideradas, entre aspas, marginais, né? Solos de fertilidade menor, com declividade maior e tal. Então, a gente experimentou muita mudança de conceito, evolução na aplicabilidade dos conceitos, e isso está acontecendo atualmente na área de grãos, né? Porque as fronteiras, as expansões na área de grãos, cereais, né? Ela tem invadido áreas de menor potencial de solo, com declividades maiores, né? E quando a gente fala nesse tema conservação do solo e da água e resiliência ambiental, eles estão extremamente ajustados, né? A conservação do solo e da água, você conserva o solo e a água quando aquelas precipitações de alta intensidade conseguem infiltrar no perfil do solo. E aí, se ela infiltra, obviamente, ela não vai escorrer. Então, e isso leva a você não ter impactos negativos nas áreas de preservação, nas APPs, né? Inclusive adotando sistemas que, se tiver algum escape de água, ele passa por um tratamento natural num canal de alta vegetação. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Que trabalha forte esse tema da resiliência ambiental e sustentabilidade na agricultura, né? Sustentabilidade, como a Bianca bem lembrou, né? Ela está ligada aos 3 aspectos, né? O agronômico, o econômico e o ambiental, que é fundamental, né? Então, esse conjunto de trabalho, de práticas, de entendimento da variabilidade dos solos, né? Por exemplo, se considerarmos aí uma meia dúzia de tipos de solos principais, a gente tem uma variação na taxa de infiltração que vai de 50 milímetros por hora até 500. Então, veja só, um solo que tem 500 milímetros de taxa de infiltração, se ele tiver da forma original, né, se ele não tiver modificado, compactado, ele vai permitir uma infiltração enorme. E aí, agora, mesmo aqueles que têm uma taxa de infiltração menor, o que cabe ao setor agronômico? Desenvolver práticas, né, que promovam a reestruturação do solo, gerando uma porosidade macro, que é a responsável pela infiltração de água, e por porosidades de diâmetro médio menor, que é aquela água que é responsável pela disponibilidade para as plantas. Então, veja bem, olha como são coincidentes. Ou a gente tem tudo ou não tem nada. Se a água infiltra e a gente desenvolveu uma estrutura no solo que permite infiltrar e ainda permite uma sobra retida no solo que dê um tempo maior de permanência, a gente também reduz os déficits hídricos.
Então, essas mudanças climáticas, toda essa polêmica, que grau de intensidade, com que velocidade está acontecendo, se está acontecendo, alguns até questionam um pouco isso, tal, né? Esse conservação do solo e da água e resiliência ambiental também impactam na redução dos efeitos negativos do déficit hídrico. E como é que são essas práticas? São práticas simples. Primeiro, do entendimento das áreas que a gente está trabalhando, especificamente, né? Tem uma área de 100 hectares, ou de 1.000, ou de 10.000, ou de 30.000, não importa. Você entender exatamente que solos você tem ali, no aspecto estrutural, de taxa de infiltração de água, de capacidade de suporte. Por quê? A gente sabe que no período de verão, a gente vai ter chuvas de elevadíssima intensidade. Por exemplo, chove 50 milímetros em 20 minutos. Isso significa uma taxa de chuva de intensidade de 150 milímetros por hora. Esse solo está preparado para receber esse volume d'água e fazer a água infiltrar e não escorrer? Como que eu vim trabalhando isso ao longo do tempo, de forma que eu permitisse que isso acontecesse? Ele está assim? Então, são avaliações. É de domínio público o entendimento da fertilidade no aspecto químico, né? Mas a fertilidade, ela tem uma abrangência maior do que a parte química do solo. É a organização estrutural do solo, a taxa de infiltração, a água disponível. E quando isso acontece, também tem um impacto, por exemplo, no carbono do solo. É porque está aumentando o carbono. Eu só consigo fazer isso produzindo raiz no solo. E aí eu vou gerar fonte energética para uma multiplicação grande da microbiologia. E aí nós estamos falando da parte biológica, que é a vida do solo, né? Isso é importantíssimo. Se a gente fosse dividir em áreas, eu tenho parte física, fisicoídica, química, biológica, fundamental para que o solo te permita um manejo que tenha produtividades boas, econômicas e que preserve o ambiente. Tá? Pois não, Juliana. É que eu muto aqui, desculpa, se você terminou, eu entro, senão pode continuar, tá bom? Eu vi que a Bianca usou um tempo pequeno e eu não quis me alongar muito nos 10 minutos. Olha, gente, na nossa dinâmica, na realidade, cada um tem de 10 a 15 minutos, tá? Vocês podem ficar à vontade. Se você tiver, porque como eu vi que você ainda está com continuidade de raciocínio, se quiser, pode continuar, tá bom? A Bianca, que ela foi mais comedida nas palavras, eu queria mais dela, eu vou ter que extrair, mas não tem problema. Masa, mas você pode continuar. Então, vou continuar mais um pouquinho. Por favor, até porque para mim dar um entendimento muito legal, eu estou aqui aprendendo com vocês, né? Para eu entender um pouco mais da onde que a gente, que pode até não fazer parte dessa cadeia, né, de informação que vocês vivem, aonde a gente atua, quais as diferenças entre o que o governo tem sido buscado a fazer, o que é educacional, o que a empresa, por exemplo, ela acaba fazendo, até a Bianca, muito jovem também, né? Qual a percepção dos novos agrônomos em cima disso também. Então, eu vou trazer algumas coisinhas daqui a pouco, mas pode continuar, por gentileza, Masa. Eu vou complementar um pouquinho, então. Então, dentro desse manejo de solo, que tem planejamento, conhecimento do solo, do clima, do relevo e tal, são elaborados projetos. E dentro desses projetos tem a divisão de conservação de solo, se é que a gente pode dividir alguma coisa na agricultura, porque tudo ocorre ao mesmo tempo, né? As práticas de conservação de solo. E, de forma geral, o conhecimento agronômico, ele se prende muito, por exemplo, à conservação de solo, a você construir terraços, que tipos de terraços, se é de retenção de água, se é de drenagem, e, na verdade, isso é uma ferramenta que pode e deve ser utilizada, que é o terraçamento, nas dimensões adequadas, construindo da forma adequada para não degradar o solo, mas existem práticas muito mais efetivas, que é o manejo da cobertura vegetal, que faz com que a água infiltre. Então, se ela for infiltrar, eu não tenho que criar um monte de estruturas para segurar o excesso. Então, a gente tem tentado passar assim, de uma forma
mais didática, que assim, o terraceamento, ele trabalha no efeito. Deu uma chuva de alta intensidade, a chuva não infiltrou, ela vai escorrer. Ela escorreu, ela é retida nessas estruturas mecânicas que são os terraceamentos. Agora, a gente tem que trabalhar na causa. Como é que eu faço para planejar que tipos de cobertura, quais as misturas de espécies que a gente vai adotar para estruturar o solo de forma que ele aumente a sua capacidade de infiltração de água, e aí sim a gente vai estar atuando na causa do processo erosivo. E aí ela é mais efetiva, inclusive gera um aumento de residual da água infiltrada e vai trabalhar no sentido de ajudar também a redução dos impactos negativos dos déficits hídricos, que têm sido muito comuns, às vezes numa região um pouco mais intensa, em épocas diferentes, outras menos frequentes, mas isso é um problema que a agricultura tem enfrentado, e até já participei de discussão de temas relacionando a mudança climática, as ações que a gente poderia atuar, ou fazer, ou apregoar, disseminar, para reduzir esses eventos que poderiam estar associados à mudança da mudança climática, que a gente tem visto que nos últimos 5 anos, realmente a temperatura média aumentou, isso é medido, né? A temperatura média aumentou, inclusive esse ano a gente teve um inverno muito quente, né? Seca, inverno quente, coisa que a gente não enfrentava antes, que leva a uma desidratação de plantas perenes e semiperenes, né? Muito rápida, e aí acabou que gerou todos os impactos do problema de fogo, incêndios na agricultura, e veja que isso tudo está muito relacionado, né? Quando a gente fala em ambiente, né, o fogo é um estrago para o ambiente, né? E a gente poderia, talvez, ter prática mais preventivas, né, que envolve todo o manejo agrícola, discussão de legislação, de reestruturação normativa. Então, tem um monte de coisa que pode ser discutida e que vai chegar lá na resiliência ambiental, que vai contribuir para uma maior resiliência ambiental. Tá? Perfeito, mas é exatamente essa concepção toda que a gente fala aqui, né, de buscar o preventivo. E aí eu vou para a Bianca agora, que eu vou fazer uma pergunta para ela, muito direcionada também às questões da BASF, mas depois eu quero voltar contigo para que você me explique, por exemplo, nessa nova empresa que você está, na Atenas, quando fala de projetos e tudo mais, como que você faz isso? Como que você acaba voltando isso para essa questão da conservação, das práticas, de biodiversidade, ainda mais como uma consultoria agrícola, porque o que eu vejo, né, de todos os bate-papos que a gente acaba tendo e tudo mais, há uma prática que ela já existe, parece que as pessoas não conseguem ainda mudar de uma forma muito prática, exige muito da pessoa. Depois eu quero até que você tente me explicar isso, qual o passo a passo, porque já não dá mais uma espera, né? Não existe mais uma espera para isso, precisa ser algo notável e prática, uma prática desde o pequeno ao grande produtor e assim por diante, das grandes empresas também, que é o que a gente acaba esperando até mais e acaba se cobrando. Mas daí eu já volto contigo nisso. Bianca, eu quero que você saliente mais e traga um pouquinho mais para a gente essa percepção de resiliência ambiental mesmo que vem da BASF, quais são as atitudes que vocês têm tomado. Sei que a gente tem uma parte ambiental muito grande, né, que a BASF acaba desempenhando, mas também dessa sua percepção como uma jovem agrônoma. Como que isso tem sido feito? Inclusive nas faculdades, vocês devem ter grupos né, dessas novas tecnologias, tanta coisa, que a sustentabilidade ela traz essa proteção ambiental ao longo de uma cadeia de valor, que eu acho que faz toda a diferença. Você consegue trazer um pouquinho para mim mais dessa referência mesmo, enquanto BASF e enquanto Bianca mesmo? Legal, sim, Juliana. Eu acho assim, olhando o termo que você trouxe, né, de cadeia, o que a gente busca mesmo como BASF é ter essa visão ampla, não olhando só os aspectos ambientais, mas até como o professor Maza trouxe, o social, o
de governança também desses clientes, o que a gente consegue explorar nesses 3 principais pilares, e também cadeia de valor, qual que é a relação que esses clientes têm, tanto com os produtores na prática, quanto com os fornecedores que eles estão adquirindo os produtos. O papel da BASF, ele vai muito como catalisador mesmo desse processo. Então, a gente está com grandes parcerias como a própria Sustainable, então, fechando e levando como oportunidade fazer um retrato inicial de como esses clientes eles estão, em termos de sustentabilidade. Então, hoje aqui, dentro da área de operações estruturadas, qual que é o nosso principal foco? É olhar, bater esse retrato de todas as práticas, todas as adesões que eles poderiam estar implementando, tanto o produtor rural, quanto o que a gente chama de distribuidor, que é aquele que está intermediando essa relação via produtor, está fazendo em termos de questões ambientais, e aí, a partir desse retrato, entender o que ele precisa fazer para efetivamente entrar dentro de uma jornada, de um caminho de sustentabilidade. Então, esse acaba sendo o foco principal, né? E aí, o que a gente trazer um pouco, né, do reflexo de todas essas adoções, na prática, o que isso pode resultar para o agricultor. Hoje, quando a gente vê mercado financeiro e o apetite de crédito como um todo, um maior incentivo, ou até mesmo um diferencial de taxa, ou na concessão do próprio crédito mesmo, para aquele agricultor que tenha um olhar diferenciado para práticas regenerativas. Então, se ele tem as adoções, se ele consegue comprovar através de protocolos, relatórios, e aí traz tudo isso, né, que é um pouco do que o professor Maza trouxe para a nossa realidade, o que é palpável, a gente tem tanto a indústria, quanto o papel da BASF, quanto o mercado financeiro, bancos, fundos, com um olhar diferenciado para essa concessão de crédito. Então, é trazer um pouco mais para o que é a gente estuda muito e a gente sabe quais são as práticas a serem adotadas, para um reflexo do que hoje na prática já acontece. Então, é realmente fazer essa conexão e até para mostrar valor no sentido de que a gente pode pensar nessa sustentabilidade também com esse viés econômico, né? O que a gente consegue extrair de valor para além do que são a adoção das práticas. É um pouquinho disso, assim, que a BASF tem feito, a nossa área em específico. A gente tem também outros setores dentro da própria empresa que olha para projetos práticos, né, do que hoje o agricultor está fazendo em termos de sequestro de carbono, o que a gente pode fazer para incentivar a adoção de diversas práticas, mas é um movimento do setor mesmo. Quando a gente olha a indústria, por mais que esteja dentro de agro e talvez desconectado na prática, né, com o que hoje o agricultor pode fazer para implementar, a gente sente que é um movimento de aí tanto o BASF quanto outros players do setor para realmente estar todo mundo no mesmo rumo, no mesmo caminho. E é um pouco disso. Perfeito. Nessa concepção mesmo, até no site aqui da BASF, uma coisa que me chamou a atenção foi que a parte de baixo, né, de sustentabilidade fala assim: fornecedores, compramos com responsabilidade, aí vem BASF operações, produzimos com segurança para as pessoas e para o meio ambiente, produzimos com eficiência. Aí clientes, desenvolvemos soluções sustentáveis e ao longo do caminho valorizamos e respeitamos as pessoas. Isso acaba criando toda essa cadeia de valor que a gente acaba fomentando realmente. E você está há quanto tempo na BASF? Eu estou há 8 anos na BASF, sim, fecha toda a cadeia, estou há 8 anos na BASF, desde que me formei, dentro da área de operações financeiras, e assim, é muito nítida a diferença desses últimos anos, o quanto o tema está em voga e a busca por realmente, acho que antes era um incentivo que a indústria fornecia para os próprios clientes. Hoje a gente vê a quantidade de produtores que nos buscam como esse referencial, para buscar essa não vou nem colocar o processo de certificação em si, mas a adoção de práticas. Então, fazer essas conexões com consultorias, com projetos que possam, de alguma forma, auxiliar eles nesse caminho.
É muito importante, porque é como você falou, né? É notório há poucos anos, né? Por mais que a gente fale, tudo bem que a gente está chegando numa concepção. Hoje eu li uma coisa muito engraçada, que nós estamos em 2025 já, né? Que doideira isso, 5 anos de pandemia. Parece que passou ontem, né, mas parece, meu Deus do céu, nós vivemos isso. Mas parece que de 2010 as coisas já começaram a tomar uma proporção. Mas 2020 foi algo assim, um marco. E aí a gente estava falando esses dias também que a Agenda 2030 da ONU antes parecia muito longe. Meu Deus, 2030 daqui 5 anos. Então, Exato. assim, a gente está numa... É uma corrida contra o tempo que nós mesmos cravamos, que nós, não se trata de empresa tal, empresa X, nada, nós, seres humanos, e que precisamos contribuir conosco mesmo, né, com as nossas famílias e com todas as empresas que têm uma prática como essa, e valorizar, seja por meio de compra ou seja por meio também de apoio, numa empresa como essa. Masa, como eu perguntei para ti, o que você traz nessas consultorias? O que vem de diferencial para as pessoas de projetos? Isso é aceitável para toda a camada? Como que tem sido feita essa parte? Você é um professor aposentado, então você sai de uma parte que você educava muito, né, para a prática também, né, Masa? Conta para gente, por favor. Bom, vamos lá. Eu trabalho na agricultura com pesquisa, ensino e consultoria já há 45 anos. Eu tenho a felicidade de trabalhar nesse setor todo esse tempo, né? Quando eu me formei, eu jamais imaginei que veria o que eu estou vendo. E, para minha felicidade, eu estou vendo o que estou vendo agora, né? Um profissionalismo total na agricultura, isso era muito amador, né, na época. E aí eu fui trabalhando, estudando, fazendo pós-graduação, e fui para o ensino, né, para pesquisa e tal. E nos últimos 20 anos, eu comecei, junto com alguns ex-alunos, estagiários, assim, a desenvolver essa equipe, né? A nossa empresa, Atenas, ela é o recurso humano que tem mesmo, né? Então, alguns já estão comigo já há 18, 20 anos, né? E aí, qual que é o nosso trabalho? Durante esse tempo, foram surgindo demandas, né? A gente começou com projetos de consultoria, depois surgiu a demanda de um laboratório que fizessem análises mais específicas que o setor normalmente não faria. Então, por exemplo, o setor não analisa água no solo. E uma das coisas mais importantes que tem na agricultura é a permanência do volume, da quantidade, dos milímetros após uma chuva. E os solos diferem nisso. Então, essa sensibilidade foi sendo desenvolvida. Então, foram agregando, a tecnologia foi melhorando, os computadores de bordo, as sistematizações possíveis, o georreferenciamento de tudo, né? E aí a gente começou a desenvolver projetos ligados ao desenvolvimento, né? Então, basicamente, o que a gente sempre entendeu é o seguinte: para você ser uma empresa sustentável, assim como ter uma agricultura sustentável, você tem que produzir resultados. E resultados agronomicamente, economicamente e ambientalmente corretos, ou eles ocorrem todos ou não ocorre nenhum. Então, não é uma opção. Eu quero desenvolver resultado econômico. Se você partir para isso, você não vai ter os outros dois. Então, a gente percebeu ao longo do tempo, aprendendo todo dia, graças a Deus, né, que essas coisas só ocorrem junto. Ela não tem como ocorrer separado. E basicamente o que a gente faz? A gente estuda as áreas, né? Então a gente trabalha para grandes empresas, raiz, interiores, Adecoagro, empresas muito grandes, assim, grupo Caravelas, enfim. E aí o que a gente faz? A gente estuda os solos de todas as propriedades, entende, estuda o relevo, entende, trabalha com imagens de satélite relacionado à intensidade verde, que é o tal do NDVI, e a gente vai juntando esse pacote
Inclusive, nós desenvolvemos programas que integram todas essas variáveis, porque você tem que, ao longo de um final de safra, você tem que fazer um cruzamento de variáveis e perguntar para o sistema o seguinte: qual é a variável que mais me ajudou e qual é a variável que mais me atrapalhou? Isso é TI pura, né? Então, não tem mais agricultura sem sistemas integrados, né? E a gente faz isso com as empresas. Inclusive, o nosso time, nós somos em 8 agrônomos, 3 biólogos, economistas, contadores, enfim, a equipe é relativamente grande. A gente trabalha mais ou menos em 3 milhões de hectares, então não é pouca coisa, né? Dá suporte a consultores de outras áreas também, café, soja, milho, e além de trabalhar diretamente com a cana de açúcar. E a gente senta com a equipe, primeiro faz a empresa entender o que ela tem, quem ela é em termos de solo, relevo, etc. E depois senta com a equipe dessa empresa e desenvolve um planejamento que a gente chama de plano de desenvolvimento agronômico. Não é agrícola, porque aí entra a operação e a nossa parte ela é agronômica, mais focada. E nesse plano, que pode ser implantado em 1, 2, 5, 10, não importa quanto tempo, desde que você saiba para onde você está indo, ele vai sendo implantado e os resultados começam a aparecer. E a gente vai dando suporte, aprendendo com as empresas e ensinando aquilo que a gente pode. Então, esse desenvolvimento ele é contínuo, a gente não para. Todo dia a gente tem novidades, aprendizados, troca de ideias, e isso é fantástico, né? Então, o nosso trabalho é fazer a empresa entender quem ela é no aspecto solo, clima, relevo e manejo, né? Práticas agrícolas e os sistemas de informação totalmente integrados para que ela possa colher resultado, e aí os resultados que vêm todos se relacionam a essa parte econômica, agrícola e ambiental. Se não tiver junto, não vem resultado de jeito nenhum. Perfeito. Masa, depois eu vou para a Bianca aqui numa questão da economia circular, da BASF, que me chama sempre muita atenção. Quando eu falo de economia circular em alguns outros projetos, alguns outros eventos que eu apresento, muitos se citam da BASF, porque não é apenas algo de gestão de resíduos, tem algo muito maior, sabe, no processo inteiro, que eu queria que você pudesse até trazer, acho que tem o Take, Make, Dispose, se eu não me engano, eu lembro de alguma coisa nesse sentido. Se você conseguir trazer isso aqui para a gente, Bianca, daí eu volto com você, Masa, só para a gente fechar, a gente vai nessas duas vertentes aqui. O Brasil em si, a gente tem um vasto meio ambiente, né? A gente é tão rico que a gente fica até feliz, ao mesmo tempo preocupado com tudo que acontece. E aí só que a gente não consegue fugir da questão avaliação Brasil-Mundo. Você deve vivenciar isso sempre. E aí eu quero que você traga isso para a gente também, como que o Brasil tem se posicionado tanto de se prestar serviços para outros países, como também receber aos outros países nas prestações de serviços aqui também, né? Porque nós somos consumidores. E aí eu queria que você trouxesse isso de percepção, tá? Por enquanto eu vou agora com a Bianca. Bianca, você consegue me trazer, fazendo, por favor, nessa questão da BASF mesmo, sobre economia circular, e você, inclusive, é de uma área financeira, né? Então isso chama bastante atenção, porque o principal objetivo da economia circular tem uma questão, óbvio, financeira, mas ela é o futuro do futuro do futuro, né? Se a gente não pensar no circular, a gente não anda. Como que tem sido isso para vocês, Bianca? Legal, Juliana. Eu acho assim, hoje a gente tem diversas áreas que estão, de alguma forma, atuando na eliminação de desperdício mesmo, então buscando reutilização, reciclagem, regeneração de materiais. Eu acho que dá para comentar dois grandes cases assim do que a BASF tem feito. Um deles é o Charv, que seria a aplicação consciente e o uso e consumo de defensivos na proporção correta, né? E aí, basicamente, pensando em durabilidade mesmo, então, utilizar desses recursos com consumo responsável. Temos diversas práticas de reciclagem dos nossos próprios produtos de utilização dos defensivos. Acho que é um pouco disso, assim, e esse olhar realmente de
tudo que a gente hoje faz em termos de sustentabilidade e economia circular mesmo para as nossas práticas financeiras mesmo de adoção do financiamento para o agricultor. Então, o que hoje ele pode fazer que de alguma forma traga algum impacto, acho que é mais na linha que eu comentei de conscientização mesmo. Um pouco disso. Bianca, o que vocês... Isso é uma prática comum na BASF internamente também? Você que está 8 anos na empresa, você sente isso como os projetos sendo colocados para todo mundo de uma forma natural? Como que isso tem se dado? Sim, eu acho que quando a gente olha todas as adoções e projetos que se estruturam, ele tem sempre o viés sustentável. Então, o olhar do que a gente está conseguindo fazer em termos práticos para ter algum tipo de reflexo na sustentabilidade. Todos os, independente da área, eu acho que acaba sendo um tópico transversal em todos os temas que a gente acaba tocando. Então, até todo novo projeto, a gente sempre já é mandatório mapear qual que é o viés sustentável que está por trás dessa ação. E aí pode ser naquilo que eu comentei, tanto na prática ambiental, quanto em termos de governança, em termos de social. Acho que vale até, acaba fugindo um pouco do tópico, mas também quando a gente olha para a estrutura da empresa, e aí não só a base, mas o que a gente consegue levar para os nossos clientes no aspecto social, uma sustentabilidade de olhar na ponta, né? O quanto que eu tenho um incentivo para mulheres na liderança, uma gestão, contratação de PCD, então acaba sendo muito amplo. Acho que só para dar um exemplo aqui, que a gente acaba muito focando no pilar ambiental, porque é o que realmente traz maior impacto, mas quando a gente pensa na cadeia como um todo, pode ser transversal para diversos setores. Você falou isso, todo o tempo que nós ficamos fazendo aqui, né, o ESG e tudo mais, todo mundo citou essa questão, que por mais que a gente fala de ambiental, né, o principal, né, na questão, o ambiental ele se refere a tudo, ao ambiente que vivemos, ao ambiente que queremos, a tudo. Então, assim, quando você tem uma política de impacto para mulheres, muda várias outras questões, porque ela mesma pode acabar dando condições para ter algo no seu ambiente de uma forma melhor. Tem tantas percepções em cima disso, é muito legal essa fala. E, Masa, como eu falei para você, no seu trabalho até educacional mesmo, assim, com certeza de estudos e tudo mais, como você vê Brasil e fora do país, exterior, como que tem sido essa questão? Bom, o Brasil, no status atual, no estado da arte, ele entendeu que essa troca, né, exportar conhecimento e importar conhecimentos com as devidas soluções, né, é fundamental, né? Porque nós vivemos num mundo globalizado, né? E tanto na parte do conhecimento, o ensino, desde o básico da agricultura até um trabalho de maior nível, maior evolução, maior controle, isso gera benefícios enormes nesses 3 sentidos. E a própria economia circular aí, né? À medida que os agricultores vão entendendo o que é essa sustentabilidade no aspecto bem amplo, né? A economia circular, ela tem tudo a ver, ela está totalmente envolvida nisso, né? A gente, cada vez mais, à medida do que o conhecimento do agricultor vai aumentando, ele vai entendendo o que ele está fazendo. Muitas vezes, vou dar um exemplo simples. Um agricultor quer usar matéria orgânica para enriquecer o solo da fazenda dele, né? Às vezes ele pode fazer isso com uma semente rústica, extremamente adaptável, que germina, usa o sol, a chuva, a temperatura do lugar para produzir matéria orgânica no lugar. Então ele não tem que importar matéria orgânica,
ele pode produzir, através de uma semente rústica, um volume de material acima do solo e abaixo do solo que é muito superior àquele que ele estaria importando de outro lugar. Então, só que ele precisa ter essa consciência, porque às vezes ele pode dar mais valor ao que está entrando da porteira para dentro do que ele está produzindo dentro da propriedade. Então, o conhecimento, o entendimento, a quantificação, trazer isso à tona, né? Utilizar resultados que possam ser utilizados de outros países, da nossa região tropical, por exemplo, né? A gente tem vários países desenvolvendo agricultura na região tropical, né? Que tem similaridade com o Brasil, algumas de um clima diferente, mais temperado, tal, também são adaptáveis em algumas situações. Até voltando no assunto conservação de solo, uma das práticas mais eficientes hoje na conservação de solo, que é um sistema difuso de controle de um possível excesso d'água numa propriedade, ele não era utilizado no Brasil até 10 anos atrás. Hoje ele está se tornando uma das principais práticas de conservação que já era utilizado na maior parte dos países há séculos, né? Então a gente foi buscar uma tecnologia que já estava pronta e que se ajusta mais a nós do que a eles próprios. Olha que coisa interessante, né? E esse vínculo com a parte financeira, com o entendimento, a quantificação, é claro que convence, né? O conhecimento convence. Não, por exemplo, quando você consegue levar para um agricultor aquele teor de nutriente no solo, quanto aquilo equivale a uma dose de fertilizante, ele vai se assustar mais se ele tem muito ou se ele tem pouco. Às vezes a gente não consegue se comunicar porque a gente fala numa unidade química, milimol de carga por decímetro cúbico, e às vezes o agricultor fala, meu Deus, o que esse sujeito está falando? Então a comunicação, ela é fundamental. Se ao invés de falar isso, você falar assim, você tem estocado de 0 a 40 centímetros do solo, 1 tonelada de cloreto de potássio. O que você acha? É pouco ou é muito? Ele vai falar, nossa, é muito. Pronto, eu não precisei recorrer ao milimol de carga por decímetro cúbico. Então, o aperfeiçoamento da comunicação, entender o alvo, simplificar coisas que aparentemente são complexas, isso tudo gera consciência. E a melhor coisa que a gente pode fazer para um agricultor, quando você tem segurança que ele deve mudar de atitude, nos vários aspectos, financeiro, agronômico, ambiental, tal, é você conseguir se comunicar, você conseguir transferir para esse agricultor de uma forma ou numa linguagem que para ele fica simples, né? Que ele, obviamente, não é obrigado a entender de química de solo, né? Ele entende de agricultura, de planta, de solo, de chuva, né? E que é a parte dele. Agora, se a gente não consegue transmitir isso para ele, como é que a gente vai falar de economia circular? Como é que a gente vai falar de sustentabilidade? Então, todo esse cuidado, essa preparação, esse jeito de abordar os assuntos, tanto dos colegas mais relacionados à parte agrícola, da porteira para dentro, como aqueles que se fala da porteira para fora, a economia, o crédito, né? Essa comunicação tem que estreitar e a gente conseguir ter eficiência, né? Muitas vezes a gente reclama que uma região não está desenvolvendo da forma que deveria, as práticas não estão muito adequadas. Será que eles entenderam como fazer? Será que a gente foi eficiente para transmitir o que... Porque se a gente fosse, ele mudaria repentinamente. Ninguém resiste a uma mudança que ele considera benéfica, né? Não, com certeza. E aí está o nosso desafio, né? Aí eu acho a beleza do Festival DS uma das coisas mais incríveis feitas aqui, que é realmente levar esse tipo de discussão para todo mundo pode ter o acesso a isso que nós estamos conversando. Por isso que quem está nos assistindo tem esse papel fundamental de compartilhar a informação, saber o que está acontecendo, para que chegue a todos os cantos, né? Porque
todo mundo faz parte desse processo. Não existe indivíduo, né? Eu falo que não existe indivíduo aqui, não é o todo. E isso é muito legal. Que bom que eu contei aqui com a presença de vocês. A gente já se encaminha ao final do nosso bate-papo, que foi sensacional. Eu quero agradecer imensamente a Bianca Daminato Nono, ela que é gerente de operações financeiras e gestão de risco da BASF. Obrigada pela sua presença, pela sua explanação. Leve um grande abraço também para a empresa, por favor. Tá com o fone fechado. Obrigada, Juliana, obrigada aqui pelo momento, poder compartilhar também um pouco com vocês, e é isso. Obrigada, viu, pela oportunidade de estar com você. E, Mas, uma honra falar contigo também, sempre incrível, né, conversar com o professor e que traz essa questão da consultoria também com a Atenas, que a gente fica muito feliz pela oportunidade. Obrigada. Bom, eu agradeço a oportunidade, foi muito bom conversar sobre agricultura, né, que é a nossa vida, né, a gente vive isso, né, no dia a dia, então agradeço bastante a oportunidade e parabéns pela estrutura que vocês têm desenvolvido e levado informação para todo o setor. Perfeito, obrigada, gente. Até a próxima oportunidade de estar com todos vocês juntos. Fiquem com Deus, muito obrigada. E agradecendo ao Festival ODS 2024, que nesse aqui, ó, ISD no Agro, conta com a SB, Sustainable Business e também a Aster Máquinas e John Deere. Que bom que a gente pode falar disso, que bom que a gente está conectadinho, o painel digital tem essa facilidade, falamos com o Brasil e com o mundo, exatamente para a gente estar sempre juntinho. Eu sou a jornalista Juliana Montorim, vou me despedir agora, mas a gente fica conectado nas redes sociais também. Um grande abraço, até mais.